dar início a mais o nosso dia de trabalho. Nos acalmar, harmonizarmos, estarmos um pouco mais adequados, um pouco mais prontos para os estudos. A página que eu vou ler hoje, Fonte Viva, dada pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido, tem como título o Eu. Nos diz assim: em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação, mas ainda nos achamos muito distante da genuína comunhão com os interesses de trás da cortina do Eu, conservar lamentavelmente cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são pegadas nos próprios serviços do bem. Somos cooperadores iniciantes e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor proporção. Em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Os seres mais queridos habitualmente amamos a nós mesmos. Mostram pontos de vista de fontes superiores aos princípios e enfraquecemos a afeição que lhe consagramos. As obras do bem a que todos nós devotamos, tomamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam no nosso modo de ser e de entender. Refletindo o pensamento de nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios, conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da igreja. Infelizmente, cada um de nós, de modo geral, do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando aos vastos continentes da meditação, onde aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo dentro da glória de viver, verdadeiramente prontos para o estudo, soberano absoluto de todo o universo. Uma vez mais, com nossos melhores reunidos em teu santo nome, usados no teu infinito amor, e da assistência daqueles aqui, para mais uma reunião de estudos dosos de trilhar a passos largos a estrada que nos conduzamos, Pai. Sejamos todos nós agraciados por tuas bênçãos, nutrir nossos corações os ensinamentos virtuosos de todo o nosso coração. Foi que vai conduzir o trabalho dessa terra. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós temos como título da nossa reunião, da nossa palestra, o Consolador Prometido. Todos nós sabemos quem é o Consolador Prometido, né? Que é quem? A doutrina espírita. Jesus é um Consolador, sim. Só que ele não é uma promessa, ele é um fato, né? E quando ele estava para nos deixar na condição de Jesus, né? O encarnado, ele disse aos seus discípulos o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, porque ele já era, né, um Consolador, o Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade. O mundo não pode receber, prestem atenção, o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e fará lembrar de tudo. Então nós, Isso está no Evangelho segundo Mateus. Nós espíritas temos conosco
a firme convicção, baseada no raciocínio lógico, que o Espiritismo, que a doutrina espírita, é esse consolador que Jesus prometera. E antes de justificarmos a nossa opinião, convém que nós situemos a razão desse título em meio aos estudos que nós temos empreendido. Nós estamos seguindo a parte quarta de O Livro dos Espíritos. Essa parte quarta, que fala das consolações, das penas e dos gozos, ela é uma parte do Livro dos Espíritos, é um estudo, uma análise profunda, persciente de todos nós, porque é uma parte do Livro dos Espíritos que emprega com muita frequência palavras como punição, penas eternas. Então nós temos que transitarmos por essa parte do Livro dos Espíritos, aliás, não só desta parte, nem só desse livro, mas de todo e qualquer livro, buscando situarmos o momento em que o livro foi escrito para justificarmos o uso daqueles termos. E em seguida saltarmos daquele momento para hoje, a fim de darmos àqueles termos a compreensão que eles devem ter no hoje. Então, nesta parte, nós vemos lá as punições, os castigos prometidos, eternas, o céu, o inferno, as tentações, que foi o assunto da segunda dada, e de repente entra uma discussão sobre a improbabilidade de Deus, um Pai amoroso e bom, impor a seus filhos penas eternas, punições eternas. E aí há o parecer de vários desencarnados, dizendo que seria crível acreditarmos que Deus nos recomende uma série de virtudes, tenha nos dotado de uma série de virtudes, entre as quais a justiça, ele seja injusto, ele seja justiceiro. Como que o mesmo Deus que nos mandou perdoar, como que o Mestre que nos mandou perdoar 70 vezes 7, pode se coadunar com a ideia de uma punição eterna? Então, o eterno não significa, ou a punição eterna não existe. Na verdade, nós temos que ficar com a segunda opção para entendermos que não existe punição de ordem nenhuma. Não existe punição nem eterna, nem temporária, nem efêmera. Não há um Deus que puna qualquer um de nós. O Deus que Jesus nos deixou, o Deus que Jesus nos ensinou, e o Deus que nós estamos construindo em nós, através da nossa percepção e do nosso raciocínio, é um Deus de bondade, de amor e de misericórdia infinita. Então esse Deus não pune. Este Deus, com todo o seu poder, toda a sua força, deixa que nós o contrariemos. Nós que fazemos uma oração na qual dizemos, seja feita a vossa vontade. Cada vez que a vossa vontade é feita, nos rebelamos, sem entendermos que a vontade de Deus se realiza, não naquele ato que reputamos como uma punição, mas se realiza ao permitir que cada um de nós escolha as obras. É dessa forma que a vontade de Deus se cumpre. Nenhum de nós pode, diante das vicissitudes que a vida oferece, sentir-se punido. Isto resulta da incompreensão, isso resulta da insubordinação. Porque cada um de nós colhe apenas o resultado das escolhas que fez. O Evangelho é cada um segundo suas obras. Nenhum de nós tem nos ombros agora um fardo que não nos pertença. O fardo que carregamos é o fardo que nos compete carregar, porque fomos nós que o elaboramos. Fomos nós que pusemos dentro desta mala o conteúdo que ela tem. Tanto cabe a nós carregá-lo. Então, para que nós possamos acomodar a noção trazida pela doutrina espírita dentro deste último livro, possamos rever esses conceitos, nós temos que refletir com aquilo que a doutrina espírita, temos que trabalhar com a base da doutrina espírita. Temos que, neste trabalho, entendermos a necessidade de fazer duas revisões. Uma revisão de nós mesmos
e uma revisão das compreensões que nós elaboramos dos textos. Eu tenho estado ultimamente em variadas circunstâncias onde se tem discutido a inadequação da escrita de livros da codificação. Essa inadequação, quando as pessoas a citam, ela se refere não ao conteúdo, logicamente, mas às palavras empregadas. Dependendo da tradução, as palavras são de um português bastante antigo, muito curto. Na maioria das vezes, dificulta a compreensão. Não só pelo emprego dessas palavras, mas por frases extremamente rebuscadas na sua construção e por uma quantidade de adjetivos muito grande. Quando você começa a ler alguma coisa precedida de uma série de adjetivos, quando você chega no substantivo adjetivado por tudo aquilo, você já esqueceu o que você está lendo. E o livro dos Espíritos, Médiuns e a Gênese, o Céu e o Inferno, tem muito desse tipo de coisa, até porque foram livros que foram traduzidos do original francês, ainda no século XIX, por brasileiros absolutamente cultos. A doutrina espírita, quando chega ao Brasil, ela se torna, entre aspas, propriedade da elite cultural, porque era essa elite que ia à Europa estudar em Paris e então tinha competência tomou contato para compreendê-la e lê-la no original. Eu tenho estado ultimamente em várias circunstâncias esse tipo de coisa. Tem sempre alguém que, quando ouve falar isso, dá um salto e pergunta: vocês estão propondo a revisão de Kardec? Não há nada de rever Kardec. Fala-se revisão de compreensão. Eu nem falo em rever o texto para reescrevê-lo com outras palavras. Eu falo em reler o texto para compreendê-lo dentro do contexto atual. Eu penso que o que mais dificulta a compreensão não é a maneira como a coisa está escrita, mas sim a nossa condição de prisioneiros de ideias estáticas. Nós chegamos à doutrina espírita, vindos quase todos de outras formas de fé, outras formas de crer. Se vocês tirarem do universo da religiosidade a doutrina espírita, vocês vão encontrar religiões institucionalizadas com um rol de condutas para o crente. Todas essas religiões têm seus livros sagrados que são lidos e interpretados ao pé da letra. É isso? Eu já contei aqui para vocês, mas como a plateia muda e o expositor não muda, contrariando a doutrina espírita, então vou repetir. Olha, há uns anos atrás, uma colega de trabalho, que era muito evangélica, perguntou para mim: você sacrificaria o seu filho, como Abraão fez a pedido de Deus? Eu fui muito educada e respondi para ela assim: eu não honraria um Deus que me pedisse tal coisa. O dobramento disso foi que eu tive que pedir desculpas. Graças a Deus ela não percebeu. Está pedindo desculpas porque, olha, para dizer o seguinte: no século XXI, uma pessoa entende lógica. Deus peça àquele que crê em si, olha o seu filho em honra desse Deus. Consegue imaginar de que natureza é um Deus que pede isto a um homem? Consegue imaginar? É terrível hoje. Era terrível quando foi pedido a Abraão. Mas tem gente hoje, séculos, milênios depois, entendendo que honrar a Deus inclua a condição, a capacitação de, diante de um pedido tenebroso desse, acender uma pira e nela imolar o filho. Vejam que compreensão literal e equivocada. Ali está o ensinamento de acatamento, de respeito, não de submissão a um Deus terrível. O Deus que pede isto a um homem é um Deus terrível. Mas não é só este texto que está sendo lido ao pé da letra. Inúmeros outros textos estão sendo lidos. E muitos de nós crescemos dentro de